grande questão é que muita gente se pergunta é por que as pessoas estão tão ansiosas, né? Por que tá todo mundo ansioso? E em avaliação, em análise, né, olhando de uma forma mais profissional, eu pude concluir que essas pessoas que estão com a ansiedade mais aflorada nesse momento é porque provavelmente, anteriormente, já eram ansiosas, porém não percebiam, porque usavam da rotina, da comida, de outras válvulas de escape para essa ansiedade. E nesse momento que foi preciso o isolamento, né, desacelerar, e querendo ou não, gerou um vazio, né, na nossa vida, nos nossos dias, essa ansiedade ela se apresentou com mais força, né? Então, provavelmente a questão do estar muito no automático, né? Acordo, vou trabalhar, vou estudar, volto, almoço, volto pro trabalho e assim sigo até o final do dia, chego em casa, tomo um banho, me arrumo, janto, durmo e assim segue diariamente, sem um momento de reflexão, sem um momento de ficar sozinho, né? Quantos de vocês tinham um momento a sós, né? Vocês e os seus pensamentos, e ouviam esses pensamentos, né? Quantos de vocês conseguiam ficar sozinhos, né? Sem estar sempre no meio de pessoas? Gente que não gosta e que não consegue ficar sozinha, né? Precisa de outras pessoas ao redor, né? Para se sentir bem. E com esse isolamento, meio que obrigou as pessoas a vivenciarem essas situações, né, de introspecção. E é onde a ansiedade dessas pessoas vieram à tona. Muitas pessoas consideram esses momentos perda de tempo, né, refletir sobre a vida, refletir sobre os problemas, o que tem feito em relação aos problemas, qual a tua participação nos problemas, né? A gente tem participação. Quais são meus objetivos, meus projetos? A minha rotina, ela não tá desgastante demais? E se eu reorganizar, será que eu não tô colocando tempo demais em coisa desnecessária, né? Ao invés de descansar, eu me permito descansar? Muitas coisas são vistas como bobagem, como perda de tempo. Eu não tenho tempo para isso, né? As pessoas dizem. E agora, sem essa rotina externa, digamos assim, muitos, né, estão vivenciando isso e não sabem lidar com essas coisas, né? E eu pude perceber mais isso depois da primeira semana de isolamento, que daí eu realizei todos os meus atendimentos, né? Chequei todos os meus pacientes, como é que eles estavam, e eu sigo fazendo isso. Hoje, nesse momento que eu gravo o vídeo, fecha 3 semanas já que eu estou em isolamento, né, e meus pacientes. Então, depois eu pude perceber que faz muito sentido, né, isso que eu penso, porque os meus pacientes, até mesmo os mais ansiosos, em que eu me preocupava, né, com como é que eles iam reagir nessa situação, eles estão mais tranquilos, né? Digamos que eles estão dentro do esperado. A gente fica preocupada com essa situação, é considerado normal, né? Mas eles não estão nada além disso, não está aflorado, eles não estão tendo episódios ansiosos. Inclusive pacientes que eu tenho que tem histórico de compulsão alimentar, que tem crise alimentar, eles não estão tendo, porque desde muito antes disso acontecer, a gente trabalha a questão da importância de ficar sozinho, de ter o seu tempo, de avaliar o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo, se eu tenho vontade de comer, se é fome, e o que eu vou comer, o quanto que eu vou comer. Isso já é rotina deles, já é um hábito deles, né? Essa introspecção, essa conversa interna. Então, não foi uma mudança de rotina drástica, o que foi para muita gente, e que muita gente não está conseguindo fazer isso. Por isso essa ansiedade tão aflorada, né? Eu sinto algo, mas eu não entendo de onde vem isso e nem o que isso significa. E eles já conseguem fazer isso, porque é um trabalho que a gente muito focado, né, em estabelecer estratégias e ferramentas de enfrentamento à ansiedade. Então, tudo isso acabou fazendo muito sentido na minha cabeça, assim, diante a essa situação, né, procurando analisar toda essa mudança comportamental das pessoas
e essa dificuldade das pessoas em estarem em isolamento e agora estão comendo muito mais, porque é algo que já existia há muito tempo, né? Não, as pessoas comem quando elas têm sentimentos que não conseguem lidar, elas acabam colocando na comida a solução para esses sentimentos, né? O que não é correto, né? Uma coisa ela não vai definir a outra, né? Então eu só queria compartilhar com vocês assim e pedir que vocês avaliem, né? E se permitam pensar e entender o que vocês estão sentindo e falar sobre isso. É importante falar. Todo mundo está passando pela mesma situação. Algumas pessoas com mais dificuldade e outras não. Mas é importante falar, certo? O princípio básico da terapia, né? Falar. Colocar para fora, externalizar. Quando a gente fala, a gente se escuta e as coisas começam a fazer mais sentido, com mais facilidade, certo?